outros. É interessante que nos relacionamentos uns com os outros, a gente acaba tendo algumas histórias uns com os outros, e algumas bem interessantes, de amor, de uma relação de comunhão. E eu queria fazer menção de uma coisa que, no meu coração, existe uma profunda gratidão. A gratidão, ela tem uma ligação com a honra. Quando você é grato, você está honrando a quem você está agradecendo, enfim. E houve um período no meu ministério, na minha vida, que eu fui acolhido pelo bispo José Francisco e a pastora Vera, lá em Realengo. Nós moramos lá nos fundos da igreja, uma fase da nossa vida em que as coisas estavam iniciando, um momento difícil. Deus estava trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa fé, trabalhando o nosso ministério, e eu me senti prestigiado pelo bispo José Francisco e pela pastora Vera, num período que nós precisávamos muito. Eles nos acolheram lá na igreja de Realengo. Eu sou grato a Deus, não esqueço nunca esse ato de amor que a igreja, através do bispo, da Vera, praticaram com a minha vida. E ali a gente pôde, com os nossos filhos, passar um período onde nós crescemos e aprendemos algumas coisas num tempo difícil. Hoje, depois de 20 anos, e de semear na vida de muita gente, e de obedecer muitos líderes, Deus nos honrou com uma casa própria. Graças a Deus, hoje nós moramos numa casa própria e não pagamos mais aluguel. Essa é a bênção de Deus sobre nós. Esse tema é um tema que a gente está sendo bombardeado em algumas áreas aqui. Alguns pastores que vieram aqui à tribuna falaram algumas vezes quase que alguns pontos idênticos. E isso é martelar, isso é importante. E nós vamos continuar nessa linha, porque eu acredito que o Espírito Santo está direcionando alguns assuntos que estão sendo abordados aqui a permanecermos neles. Mas o texto de Malaquias 1:6, se você abrir a sua Bíblia aí, vamos começar pelo texto tema. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Nós vemos aqui que Deus se apresenta como pai e como senhor. O pai, o chefe de uma grande família. O senhor, que nós aprendemos que lá no original, Kyrios ou Cúrios, como alguns falam, significa chefe, dono, amo. E o Senhor está fazendo uma reclamação. Ele está cobrando, de certa forma, da nação, das lideranças, um posicionamento sobre honrá-lo, sobre na questão de dar uma atenção e respeito ao seu nome. E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo como Senhor, como dono, como chefe, como amo? Se Deus estava clamando por isso, é porque essas questões importantes estavam sendo esquecidas, estavam sendo negligenciadas. Quando Deus trouxe esse tema ao nosso encontro, a este encontro, é porque Deus estava nos chamando a atenção para a questão da honra. Existem algumas vertentes dentro desse assunto que nós vamos tentar abordar aqui, se houver um tempo específico, que é honrar a Deus, a honra na família, a honra no sacerdócio e a honra na sociedade. A honra significa apreço, respeito, consideração. Quando você honra, você também reverencia, você lisonjeia, você está prestigiando quando você está tratando com a questão da honra. Você está estimando. E na questão diretamente com Deus, a honra, ela é uma veneração. Honrar a Deus, nós escrevemos o seguinte. Edelto, é possível colocar aqui? Não está conseguindo. Quem planta honra,
colherá êxito. Eu gostaria que você falasse isso. Quem planta honra, colherá êxito. Honrar a Deus é colocar um valor maior nele do que em qualquer outra coisa nessa terra. Quando honramos a Deus, nós estamos colocando Deus no seu devido lugar. Nós estamos dizendo que Ele tem maior valor do que qualquer coisa nessa terra. Nós aprendemos lá atrás, alguns encontros, os nossos líderes, os bispos que já nos ministraram, que existe uma ordem de relacionamento e de atenção, que é Deus, família, igreja. E dentro dessa ordem, quando eu priorizo Deus, eu estou colocando Deus num valor maior. Estou dizendo, Deus, Tu és o primeiro, Tu tens um valor maior na minha vida. E eu posso honrar a Deus com algo de valor, porque algo de valor também é uma forma de dizer, e você está prestigiando o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 26, verso 7, diz o seguinte, se você abrir a sua Bíblia comigo, vamos ser conferencistas, procure lá. Mateus 26, verso 7, honrar a Deus com algo de valor. Nos lembramos daquela mulher que se aproxima de Jesus com um vaso de alabastro e ela ali derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela foi questionada porque ela fez aquilo. E alguém disse, olha, não poderia dar aos pobres esse unguento? E Jesus disse, olha, os pobres vocês sempre têm eles com vocês. E Jesus estava se referindo na questão do seu tempo físico presente com os seus discípulos. E diz o texto de Mateus 26, 7. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça, quando ele estava sentado à mesa. É o que ela tinha, é o que ela podia prestigiar o Senhor, ela queria honrar a Jesus, ela queria dar algo de valor a Ele. E é o que ela tinha. E naquele momento ela entendeu daquilo que ela dispunha, ela podia ofertar, entregar ao Senhor. E foi uma atitude nobre, uma atitude de valorizar a pessoa de Jesus. Irmãos, nós às vezes temos oportunidades de valorizar a Deus, de investir no seu reino, de investir na sua obra, de entregar, de semear naquilo que nós valorizamos. E às vezes nós deixamos passar oportunidades que Deus às vezes nos dá. A questão da honra também passa pelo coração. Honrar a Deus com o coração. Mateus capítulo 2, verso 2. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, ou melhor, Malaquias 2, verso 2. Malaquias 2, verso 2. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Deus conhece o coração do obreiro, Deus conhece o coração do seu povo, Deus conhece o nosso interior. Eu costumo dizer que há 3 tipos de homem. O homem público, o homem privado e o homem interior. O homem público é esse que você está vendo aqui, que você se relaciona nos eventos, nos encontros, que nós vemos pregando na igreja. O homem público é aquele do rádio, é aquele que tem um CD, é aquele que tem um livro, é aquele que nós vemos com uma retórica, é o político, é aquele que nós vemos na mídia, é o público, é aquele que nos relacionamos à igreja e conhecemos. O pastor é um homem público. E o homem privado, ou a mulher privada? É aquele que está lá no lar e a esposa conhece, os filhos conhecem. É aquele que brinca lá com a família, é aquele que às vezes não brinca, é sisudo demais, é sério demais, é grosseirão. Aquele é o homem privado, que às vezes acorda pela manhã com seu pijama de bolinha. Eu não sei se você tem um pijama de bolinha,
ou se a sua esposa tem um pijama de bolinha, né? Aquela pessoa lá da intimidade, que mostra, muitas das vezes, o que está escondido, que não se é revelado publicamente, mas a família conhece ele pessoalmente. E o homem interior? O homem interior, as pessoas não conhecem, a igreja não conhece, a esposa não conhece, os filhos não conhecem, mas Deus conhece, porque Deus vê o coração. Deus sabe o que passa na tua mente, coisas que você não fala para a sua família, coisas que você não fala para ninguém, mas que lá no teu quarto, lá na intimidade, você revela, você chora, você fala com Deus. E a Bíblia diz, se nós quisermos ser galardoados, respondidos pelo Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai, que em oculto te vê, Ele te recompensará. Esse é o homem interior, esse é o homem que Deus conhece a sua alma, que põe diante dele a sua vida, que faz a sua devocional. Irmão, nós precisamos valorizar a devocional. E talvez alguns não estão nem fazendo a sua devocional no âmbito pessoal. Já acorda de manhã, já fazendo as coisas, já direcionando a vida e correria para lá, para cá. O ativismo, às vezes, tira o nosso tempo de intimidade, de comunhão com Deus e daquela tua revelação interior com o Senhor. E nós precisamos parar de excesso de atividade, de excesso de ativismos, porque senão nós vamos estar deixando as coisas principais, que é a palavra, que é a revelação que você precisa buscar para o púlpito, porque sem revelação, no púlpito, o povo vai começar a ter um problema de comer pão dormido. Aquele pão que você dá toda semana e que não muda. Aquela mensagem que já está ali, você já tem até sermão pronto e você sempre repete a mesma coisa, é sempre aquela coisa, não sei o quê, e o filho pródigo. Você pode falar do filho pródigo, você pode falar da mulher cananeia, você pode falar do cego de Jericó, quantas vezes você quiser, não há problema. A questão é a revelação, porque quando você falar desse assunto, de uma outra vez, vai vir algo novo, vai vir algo fresco, porque isso acontece com quem está lá buscando de Deus um momento de intimidade e de comunhão com o Pai. Podemos honrar a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Malaquias 3:8 diz lá, e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Eu lembro que certa vez eu havia me desligado da Universidade Gama Filho, não sei se foi da Rádio Boa Nova, Gama Filho, e recebi uma indenização. E Deus falou ao meu coração, abençoa, semeia na igreja de Mesquita, que hoje está lá a nossa irmã Maria de Lourdes, viúva do pastor Wellington. E eles iam botar laje na época. E Deus falou ao meu coração, dá a sua rescisão para a igreja, colocar laje. Aí eu falei, puxa vida, será que é Deus mesmo falando comigo? Ou é coisa da minha cabeça? Eu vou fazer uma coisa, eu vou para casa. Se a Sandra concordar, é porque é de Deus. Se a Sandra não concordar, é coisa da minha cabeça. Porque nós somos uma só carne. E eu não posso pegar minha rescisão toda e dar para a igreja sem que a Sandra concorde. Aí eu fui para casa torcendo para a Sandra dizer não. No meu interior, eu estava realmente pensando isso. Eu falei, tomara que a Sandra diga não. E aí eu estou livre dessa voz que fica na minha cabeça, no meu interior falando, dá a tua rescisão, abençoa a obra. Eu falei, Sandra, eu tenho uma coisa para falar com você muito séria. Eu recebi minha rescisão, glória a Deus, foi tanto, foi X. Mas tem uma outra coisa. Eu estou sentindo de Deus de dar a minha rescisão para a igreja de Mesquita colocar laje. O que você acha disso, Sandra? Aí a Sandra olhou assim com maior simplicidade e falou, Wilson, se Deus falou, obedece Deus. Eu falei, Sandra, você não está entendendo, é a rescisão, Sandra. É o dinheiro que eu recebi dos anos trabalhados todos. O dízimo não é suficiente? Ou, quem sabe, o dobro do dízimo. Não, Wilson, obedece Deus, Deus mandou dar. Aquela época era aluguel, era uma casa apertada, aquela coisa toda. Eu falei, puxa, Senhor,
Podia ser a entrada da minha casa, mas amém, vou lá, semeei. O Wellington ficou feliz, igual pinto no lixo, irmãos. Botou a laje da igreja, foi uma benção. E prosseguimos nossa vida. Irmãos, e quando nós plantamos essas sementes são sementes de honra. Sabe por quê? Você determina o tamanho da sua colheita. Não é o diabo que determina a sua colheita. Não é Satanás que diz o quanto você tem que colher no reino. Sou eu e você que determinamos o quanto vamos colher e o que vamos colher. E uma semente plantada, você vai colher honra. Em algum momento da sua vida, Deus vai trazer o crédito que você depositou no céu. Lamentavelmente, existem pastores que não são dizimistas. Lamentavelmente, pastores que não são dizimistas e vem para o púlpito e quer que a igreja dê o dízimo e quer que o irmão dê o dízimo e ele não consegue ser o modelo, o exemplo de Deus na igreja. E eu acredito que aqui no nosso auditório não tenha alguém desse tipo. Mas já me relacionei com pastores que não são dizimistas. E sei lá o que está na cabeça dessa gente. Honrar a Deus passa por aí, por dízimos e oferta. O pastor tem que ser o primeiro dizimista da igreja. Ele é o modelo do rebanho. Amém, igreja? Podemos honrar a Deus, como já falei, com nossos bens. Provérbios 3, 9 e 10 diz lá: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Você quer saber de uma coisa? Lá no final do livro de Malaquias, eu não sei ao certo qual é o versículo, mas o versículo diz que saireis e crescereis como o bezerro no cevadouro. Você já leu esse texto alguma vez? Saireis, vale a pena a gente dar uma olhada nesse texto. Malaquias, eu não anotei esse texto. Nascerá o sol da justiça, luz, revelação de Deus. E salvação trará debaixo das suas asas, saireis e crescereis como bezerro no cevadouro. Você sabe o que é o cevadouro? Quem já foi da roça, quem já foi do interior, sabe que o cevadouro é aquele lugar onde continuamente tem ração. Engorda o animal. Ou seja, ele está sempre que ele precisa, ele tem ali. Está disponível a provisão. E meu irmão, quem teme a Deus, Deus está dizendo que será como bezerro, que vai ser engordado, que vai prosperar no seu caminho, que a provisão não deixará de estar sobre a sua vida. Se você honra o Senhor, Deus honra você. Se você tem compromisso com o Senhor tem compromisso com você. Amém? Honrar a Deus na família. Devemos nos esforçar para deixar as nossas famílias o mais próximo possível do ideal. É um esforço que nós líderes devemos fazer. Investir na família. Se nós temos que fazer algum investimento, que seja prioritariamente na família. A gente se converteu lá em Madureira, uma época em que a Irmandade estava entrando na área da renovação espiritual. Foram momentos especiais vividos na nossa vida. E o pentecostalismo chegando na igreja, essa coisa toda. E a gente recebia algumas influências de fora até. E eu lembro que naquela época era igreja, minha vida era igreja, é os jovens, é isso, é aquilo. Saía para pregar direto ali, acolá e tal. Às vezes deixava a Sandra para trás com as crianças. Até que Deus começou a ministrar o meu coração. Muitas das vezes nos concílios, em que palavras eram direcionadas à área de família. Muitas vezes nós ouvimos o bispo Hélio Brum ministrar sobre a questão de família. E meu irmão, eu louvo a Deus por aqueles que investiram no seu ministério, no meu ministério, em nossas vidas, como o bispo Samuel da Mata, como a própria irmã Celeste, que num relacionamento pessoal, muitas das vezes me socorreu, e eu sou grato a Deus por isso, por aquela mulher que tinha um comportamento, muitas das vezes, de Dorcas, que abençoava.
E esses irmãos que investiram em nós, com certeza, irmãos, colheram o fruto disso. Nós somos o fruto de uma geração que ousou em investir, em abençoar, em semear. Então, naquele tempo, no início da fé, a gente tinha alguns comportamentos que hoje eu mudei o pensamento em função de muitas ministrações que nós recebemos e de Deus falar pessoalmente conosco. Quando eu vi, as crianças já estavam entrando na fase juvenil, eu falei, meu Deus, não é assim, eu tenho que mudar. Eu não posso sair e deixar a Sandra para trás, eu não posso sair e deixar as crianças para trás. E aí, quando eu lembrei de algumas coisas, eu perdi um pouco da infância dos meus filhos. Mas Deus me chamou a atenção a tempo. E eu comecei a valorizar. Sandra, vamos sair juntos, vamos pregar junto fora, vamos para lá, vamos sair com as crianças. E eu comecei a mudar alguns comportamentos. E isso foi bom. Hoje, meus filhos, toda a minha casa serve ao Senhor. Toda a minha casa serve ao Senhor e são pessoas envolvidas no reino. Eu não preciso ficar assim, levanta para ir para a igreja. Hoje tem culto, tem que ir para a igreja. Não, é natural todos entenderem que são aliançados com o reino, que são aliançados com a igreja. Valorizar a família. Quando uma família cresce, prospera, não é por acaso. Veja bem, quando uma família cresce e prospera, não é por acaso. Da mesma forma, quando famílias falham, também não é por acaso. Aonde há erros, aonde há falhas, não é por acaso. Algum caminho precisa ser feito de volta. Deus me ensinou a dar marcha ré, a retroceder, a reconhecer falhas. Eu já pedi perdão algumas vezes às minhas filhas. E qual é o problema do pai pedir perdão aos filhos? Para eles verem que nós somos humanos, somos pessoas normais. Quem aqui é normal? Pecado dá imposto, irmãos? Sim ou não? Dá em gente. Pastor falha. Não estou falando de falhas morais, de falhas graves, que tira a sua credencial de liderança. Mas nós somos limitados. E dentro dos nossos limites, nós precisamos também reconhecer erros, às vezes com a esposa. Você me desculpa, minha esposa, eu me alterei, eu falei algo. Ou então, às vezes, você nem fala, mas você dá um abraço, ou um gesto. Eu lembro que eu estava uma vez no trânsito, e geralmente no trânsito do Rio de Janeiro, para muita gente vem oferecer coisas, balas, pipoca, bananada. Eu falei, eu vou levar uma bananada para a Sandra. Ela não gosta que eu conte isso, não. Porque expõe uma coisa que eu vou falar aqui, que eu acho legal para as mulheres aprender, os homens também aprenderem. Eu vou levar a bananada para a Sandra. Aí cheguei em casa, falei, Sandra, olha o que eu trouxe para você, bananada. Aí a Sandra abriu um sorriso de orelha a orelha. Wilson, eu queria comer uma coisa, sabe, mas não sabia o que era. Eu estava com vontade assim de comer um negócio e você trouxe a bananada para mim. Irmãos, foi a Love You o dia inteiro. Aí eu falei, é, e toma de bananada. Todo dia eu trazia uma bananada para essa. Eu falei, sabia que bananada mudava o humor da mulher não, né? Então a Sandra gosta de bananada. E acredito que algumas mulheres também gostam de bananada, de bala, de bombom e de outras coisinhas, de sonho de valsa, de sonho de pão, não sei o quê. Mas, meu filho, jacaré, lembra da tua mulher. Quando você estiver na rua. Porque quando você chega com uma coisa simples, você não precisa ser rico para fazer essas coisas, não. Você lembrou dela, é atitude. Puxa vida, ele trouxe um negócio para mim, trouxe um salgadinho, trouxe um docinho, trouxe uma bala, lá na rua, ele lembrou de mim, ou ela lembrou de mim. E isso é legal numa relação família. É uma forma de você dizer, eu estou te honrando, eu estou te prestigiando, esposa. E nós, pastores, às vezes prestigiamos mais as irmãs da igreja do que as nossas esposas. Sabe por quê? Na igreja a gente abraça, a gente beija a velhinha. Eu sou muito de abraçar e beijar. A gente chega junto, dá uma atenção especial. Mas às vezes a esposa, a gente acha que ela tem que suportar o nosso mau humor. E a gente precisa mudar esse comportamento, irmãos. A gente tem que compartilhar nossos problemas com a esposa.
mas nós precisamos também valorizar. Quando eu casei, eu não tive uma lua de mel que eu queria ter no sentido de um local bonito, paradisíaco, coisa parecida assim que o pessoal faz. Até para a lua de mel fui de carona. Quem me levou foi a Marilene e o Samuelzinho. Me levaram lá. Eu ainda levei uma caixa de som desse tamanho, porque eu não tinha radinho nem nada. Levei uma caixa de som, que lá onde a gente ia ficar numa casa em Muriqui, não tinha nada, não tinha som, não tinha televisão, não tinha nada. E meus irmãos, eu levei aquela caixa e tal, depois voltei no ônibus. A lua de mel em si, no relacionamento pessoal, foi muito bênção. Tudo direitinho. Mas o ambiente não era propício, a cama quebrou. Eu queria fazer culto. Irmãos, eu queria fazer culto na lua de mel. Eu falei, Sandra, vamos chamar os vizinhos aqui da vila, que era uma casa da vila. Vamos fazer culto, Sandra. Se você fizer culto, eu vou me embora agora. Eu falei, Sandra, você não ama as almas? Você não ama as pessoas, Sandra? Wilson, eu amo as almas, mas depois. Aí fizemos agora 25 anos de casado, bodas de prata. E aí a gente conseguiu ir para Arraial do Cabo, praia. E também um irmão semeou na nossa vida, doutor Ziel, pastor Ziel. Abençoou a gente, cedeu lá um local. E a gente ficou uma semana. Deus abriu portas, usou pessoas para nos abençoar. Depois apareceu uma outra casa em São Pedro da Aldeia, pessoas que entraram lá na internet, MSN, sabia que a gente estava na região. Pastor, vem para cá, aproveita e prega aqui. Essa lua de mel. Mas foi bênção, irmãos. Semeia na tua casa, semeia na tua família. Digno de honra entre todos é o matrimônio. E o matrimônio, ele não só é digno na hora da cama, não, amado. Ele é digno na hora do almoço. Ele é digno na hora de ver um filme juntos. O matrimônio, ele é digno da hora que você acorda até a hora que você dorme. Honra teu matrimônio. Honra o teu dia a dia com a sua família. Hebreus 13, verso 4. Digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu não preciso falar de impureza no leito, no relacionamento conjugal, porque você sabe o que é impureza. E não permita que venha impureza na tua vida conjugal. Sua esposa não é obrigada a fazer coisas que é impuro, que você aprendeu lá fora quando você era um ímpio e agora você quer trazer para o casamento. Temos que ser limpos, temos que ser íntegros também na questão do matrimônio, de uma vida conjugal sadia. Agora a honra, eu estou falando da honra do marido, que passa também em 1 Pedro capítulo 3, verso 1. O marido honrando a esposa. Semelhantemente, vós, maridos, igual modo os maridos, 1 Pedro 3, 7. Igual modo, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Às vezes, nós esquecemos disso, mas está na palavra, da honra à mulher. Diga isso, está na palavra, dar honra à esposa. E algumas vezes você se preocupou nisto, em honrar de alguma forma a sua esposa, com atitudes, com palavras, com presentes, com atenção, enfim. Você precisa se preocupar. Você não pode ser um homem ausente do lar. Em Provérbios diz que o homem ausente é como uma ave que vagueia longe do seu ninho e vem os predadores. Cuidado com os predadores do ninho. Você não pode ser uma ave que vagueia, não, mas eu pago as contas, eu faço as compras, eu supro as necessidades da casa. Mas existem algumas fragilidades no lar que o marido precisa suprir. Área emocional. Você como homem e pastor e sacerdote, você tem que suprir a área emocional da sua esposa e dos seus filhos. Conversar, saber o que está acontecendo com eles na escola. Até hoje, pelo menos que moram comigo, que é Isabel e Raquel, o Abel já casou,
Eu quero saber o que você está aprendendo na escola. Deixa eu olhar teu livro, deixa eu olhar teu caderno. Minha filha faz faculdade. Mas eu gosto de ser aquele paizão que vai lá futucar o caderno e saber por onde está passando o ensino dos meus filhos. Mas você, às vezes, é um pai ausente. Você só acha que é a mulher que tem que educar, que é a mulher que tem que canalizar algumas coisas. E você esquece de, como homem, você também ir lá e saber o que está acontecendo com a sua filha. Ter um diálogo com a sua filha. Até hoje, eu pego a Isabel, boto no meu joelho, sento, abraço, beijo, dou carinho, converso. 20 anos, qual é o problema? Quebrar algumas coisas. Tem filhos que nunca foram abraçados pelos seus pais. E eles crescem pessoas vazias, tristes, porque não foram acolhidos, não foram tratados a área sentimental, eles nunca ouviram uma palavra de amor do pai, uma palavra de incentivo. Não, meu filho, você tem condições, Deus vai te honrar, Deus vai fazer isso na sua vida, vai sim. Tem filhos que nunca ouviram uma palavra de carinho, de amor, de incentivo, porque o pai acha que é só botar o dinheiro dentro de casa, ou suprir algumas áreas, mas esquece que isso também passa pela honra. Amém, irmãos? E na questão da mulher honrar o marido, 1 Pedro 3:1, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido. Essa questão da sujeição, eu entendo da seguinte maneira. Eu troco um pouco essa palavra. Eu troco essa palavra sujeição por proteção. Ela traz proteção. Quando a mulher se submete ao seu marido, quando ela se distancia dos princípios de Jezabel, porque Jezabel, irmãos, não é questão de prostituição, não. O pessoal tenta vincular Jezabel a prostituta. Não, Jezabel era uma mulher dominadora, que domina o marido, que dita regras, que dita ordem. E às vezes ela também se torna uma Jezabel, porque o marido é um banana. Não faz nada, não toma posição. Não troca uma lâmpada, meu filho. Como é que você quer a sua mulher sorrindo? Mas é ela que fica em casa no escuro, ela que fica lá com a bica pim, pi, 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 pi na cabeça dela. Ela que precisa do chuveiro funcionando o dia inteiro, porque você às vezes toma banho no trabalho, enfim. Chega em casa, as coisas já estão prontas. Então essas preocupações pequenas é uma forma de você honrar. Mas a mulher, quando submete, ela está dizendo, eu estou me protegendo, porque eu estou transferindo toda a responsabilidade para o meu marido. E quando você faz isso em amor, minha irmã, quando você entende isso, a gente vive uma sociedade que os valores mudaram. A bandeira do feminismo, de umas décadas para cá, aumentou tanto, porque a mulher lá fora, a mulher da sociedade, não a mulher cristã, ela quer ser igual ao homem. Ela quer bater igual, ela quer ganhar do mesmo jeito que o homem ganha, ela quer fazer as mesmas coisas. Tem mulher mecânica, hoje tem mulher que faz halterofilismo. Eu nunca vi um negócio desse, mulher musculosa. Meu Deus, não quero uma mulher musculosa, não. Quero uma mulher macia. Amém? Pô, vai ficar de igual a igual para mim? No primeiro briga, o tapa da mulher me joga longe. Eu conversei com um casal uma vez, eu falei, ó, não casa, não casa. Não, pastor, Deus já revelou. Não casa. Mas a profetisa falou, meu filho, ela é profetisa lá, eu sou pastor aqui. Quem cuida de vocês? Quem conhece a vida de vocês? Não é o momento de casar. Eu não quis dizer diretamente que não era de Deus o casamento. Falei, não, vai orar mais. Não, vamos casar. E casou. Na primeira semana, que o rapaz saiu com a caneta azul no bolso para trabalhar, voltou com a vermelha, levou um tapa da mulher. Quem te deu essa caneta? Foi elas lá do seu trabalho, é? Aí o rapaz saiu para trabalhar outro dia, voltou, estava com um cheiro diferente, não sei onde, se ele encostou em alguém, ambiente perfumado. Que perfume é esse? Pegou a vassoura, atacou na cabeça dele. Acabou o casamento. Acabou o casamento. Nós temos que ensinar nossas ovelhas a ouvir os seus líderes. Terceiro, irmãos, a honra a Deus, a honra na família e a honra no sacerdócio. Eu escrevi umas coisas aqui que para algumas pessoas é polêmico. Mas a gente tem que tratar desses assuntos. Pelo menos levantar a bola para alguém começar a conversar. É reconhecer no sacerdócio, na igreja, é reconhecer os que trabalham arduamente e ministram sobre nós.
guardá-los em autoestima e amor, zelar e prestigiar os nossos líderes, ao pastor dar uma ajuda digna do sacerdócio que exerce. Pastor Ziel nos ensinou, uma prebenda. É isso, pastor Ziel? A igreja tem que valorizar o seu pastor. A igreja tem que honrar o seu pastor. Não é dar um salário de fome para o seu pastor. Ele tem uma família, ele tem filhos que precisam estudar. E qual o problema do pastor colocar o seu filho numa escola particular? Por que ele tem que colocar numa pública? E às vezes a igreja está lá guardando dinheiro, ajuntando dinheiro, sabe lá Deus para quê? E não investe no seu líder, não semeia no seu líder dignamente, mas o líder que também corresponde com a igreja. O líder que trabalha, o líder que zela pelas almas, que dá o seu dia a dia. Não é o líder que fica todos os dias dormindo à tarde, não. Não há problema dormir à tarde. O problema é todos os dias ficar dormindo de tarde e não cuidar das ovelhas, e não visitar, e não aconselhar, e não se preparar, e não dar pão novo, e não ficar dando pão velho para as ovelhas. Esse pastor que preside, como diz a Bíblia, em 1 Timóteo 5,17, aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A Bíblia diz, principalmente, canalizar para aqueles líderes que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Tessalonicenses 5,12 diz, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Diga isso, por causa da sua obra. Quantos pastores aqui tiveram problemas de saúde por causa de igreja? Com sinceridade. Poucos, alguns. Problemas de saúde em função de problemas de igreja. Alguém teve esse tipo? Pensei que era só eu. Por que a igreja não pode investir num plano de saúde para o pastor? Por que a gente fica, sabe, com medo de falar isso com os irmãos? E a família do pastor, o pastor está lá doente, não tem um plano para recorrer, não pode fazer uma pequena cirurgia, porque não tem a quem recorrer, aí vem no PD pedir ajuda. E a igreja que tem que honrar o seu líder lá, a igreja local, na sua cidade. Isso é valorizar, a honra passa por isso, amados. Esse pastor vai trabalhar alegre, feliz, esse pastor vai trabalhar com dinamismo, ele vai se entregar mais, porque o seu povo está honrando, está entendendo da sua provisão, está entendendo que ele precisa do seu pão de cada dia. Digno é o obreiro do seu salário, ele é digno. E nós não podemos, irmãos, permitir que a igreja dê um salário ao pastor e fique murmurando contra o seu pastor, como se ele estivesse mendigando. E há pastores que até recebem o seu salário constrangido. Recebe constrangido, parece que ele está pecando, recebendo uma ajuda mensal, sua prebenda. E nós esquecemos de que a honra passa por aí. A palavra honra, em 1 Timóteo 5,17, é uma tradução da palavra grega time, ou time, que também significa honorários. Lá no original de 1 Timóteo 5,17, significa honorários. E se você quer saber mais alguma coisa sobre honorários, fale com o Dr. Ziel, nosso pastor consultor. A igreja local deve se preocupar em honrar o sustento do seu pastor com dignidade. Investir também em que ele participe de congressos, eventos, que ele possa alimentar-se espiritualmente. Eu sei que há pastores que, para virem aqui, quando falam lá na igreja com o tesoureiro, olha, a Irmandade mandou pagar a minha ida lá. É uma guerra com o tesoureiro em alguns lugares, irmãos. Porque não entenderam a cultura, tem uma cultura diferente. Investir no seu pastor, em que ele vá a congresso, que ele viaje para receber de Deus e volte para a igreja, para trazer a revelação, para trazer algo que a igreja precisa, para alimentar a igreja, isso também passa pela questão da honra. Não maldizer o seu pastor,
Não maltratar o seu pastor, não se dirigir ao seu pastor como se dirige a qualquer pessoa, mas com educação. Você pode até discordar do seu pastor, mas você precisa respeitar como você vai discordar. Não ferir o princípio da autoridade. Paulo nos ensina isso muito bem. Quando o sacerdote mandou bater nele, o sumo sacerdote, Caifás, e ele disse, parede esbranqueada, porque manda-me esbofetear. E alguém disse, olha, esse é o sumo sacerdote. Ele, desculpa, eu não sabia, perdoa. Ele sabia o princípio da autoridade e do respeito a alguém que estava, ainda que tendo atitudes erradas, porque se ele sabe que é o sumo sacerdote, ainda que ele tivesse sofrido, ele não se dirigiria de uma forma agressiva com aquele líder. Ele poderia até se defender, mas de uma forma mais respeitosa. E às vezes, algumas pessoas que nós lideramos têm um comportamento errado nessa questão de se referir à sua liderança. E quarto e último, fechando, honrar na sociedade. É cumprir nossas obrigações como cidadão comum, pagando os devidos impostos, respeitar a honra aos patrões, autoridades civis e militares, ter conduta íntegra diante dos homens. O temor de Deus nos leva a tratar pessoas desonrosas com respeito. Olha só, o temor de Deus nos leva a tratar pessoas que não merecem nenhuma honra, que são desonrosos, mas o temor a Deus e o princípio do respeito nos leva a honrar essas pessoas. Honrar autoridades civis, autoridades do governo, autoridades do município, autoridades do Estado, o juiz, o deputado, o vereador. A gente sabe que tem muita gente que é corrupto por aí. Fulano é corrupto, fulano é ladrão, presidente X, governador X, e vai por aí fora. Comportamento que a gente desaprova. Mas não podemos nos insurgir de maneira alguma contra uma autoridade na sociedade. O guarda de trânsito, ele pode ter sido injusto com você, você pode até ir lá conversar com ele. Não foi bem assim. Eu passei, o sinal já ainda estava aberto. Tá? Você discutir ali, mas você não pode se insurgir. Alguém pode te dar voz de prisão se você ferir a autoridade, se você se rebelar. Então tome cuidado com isso. Nós não estamos acima do bem e do mal, não, irmãos. Nós somos pastores, porque tem pastores que pensam que é anjo, que pode tudo, pode atravessar a parede. Você não é anjo no sentido literal. Você é o anjo do Senhor, o mensageiro. Mas você tem que se comportar e saber que você está na terra. Diga, eu estou na terra. E eu preciso respeitar as leis da terra. Aquelas que não ferem a minha fé, que não ferem o governo de Deus, eu preciso ter equilíbrio nisso. Terminando, eu queria aqui colocar uma questão dos empregados. Alguns irmãos, Deus tem dado graça, é comerciante, tem um negócio, é dono de alguma coisa, tem um escritório, tem pessoas que servem, que trabalham para você. E tem um texto em Colossenses 4:1 que diz, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Justiça e equidade é uma questão de honrar aqueles que trabalham com você. Uma empregada em casa, você precisa saber falar com a sua empregada. Não é porque você paga que você vai gritar com ela, não, e permitir que teus filhos também gritem com a empregada. A empregada tem que ser tratada com amor, com carinho. Se ela não for crente, você vai ganhar ela com testemunho. Se ela for crente, ela vai te respeitar mais ainda quando você honrar a sua empregada, o seu empregado. Eu lembro de uma coisa, um exemplo que a Bíblia dá na questão do centurião. O centurião, chefe de uma guarda de 100 homens. Imagina, irmãos, Roma era o maior militarismo da época. Destruía povos, tinha o maior exército disciplinado. Seu armamento era o melhor da época. Era honroso ser um soldado de Roma. Ainda mais um centurião, um chefe. Alguém que era autoridade. Esse moço chega diante de Jesus. O texto diz que ele roga pelo seu criado, pelo seu servo. Geralmente, os soldados romanos e os generais, enfim,
Os que tinham autoridade, eles eram rigorosos, eram soberbos, autoritários. Mas esse homem, no coração dele, tinha amor, tinha paixão por vidas. Ele dá um exemplo. Você vai ver que ele roga ao Senhor, olha, diz uma palavra, meu servo será curado. Que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele reconhece a autoridade de Jesus, ele se humilha pelo seu servo, pelo seu escravo, por aquela pessoa que servia a ele. Ele precisava fazer isso. Ele tinha outros criados. Vai lá, resolve o problema dele, leva ele para o médico. Mas não. Ele desce da sua patente e vai a Jesus e reconhece e pede pelo seu servo. Isso é honrar alguém que trabalha, que serve. Ele queria honrar o criado dele com essa atitude de buscar a cura e pedir ajuda a Jesus. Terminando nossa palavra, eu queria que você lesse comigo um texto que diz, em Hebreus 2:7, Deus nos honra, irmãos. Deus está nos ensinando a honrar. Diz o texto de Hebreus 2:7, fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre a obra das suas mãos. Deus te honra. Deus te honrou quando Deus celebrou a nossa vida, quando Deus nos constituiu e nos colocou sobre a obra das suas mãos. Então nós temos que fazer o nosso papel. Queria pedir que os músicos viessem. Vamos tentar cantar aquela música.